O Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Sem Terra, o MST, fez um balanço muito positivo da Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária, encerrada no último final de semana, dia 14. Sobre essa questão, a gente conversa agora com a Giselda Coelho, que é da direção nacional do MST e também responsável pelo setor de produção do movimento. Giselda, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. É um prazer também estar aqui nesse momento. Vamos falar então do balanço da Quarta-feira da Reforma Agrária realizada aí aqui em São Paulo no último final de semana, né, de quinta a domingo do último final de semana, da última semana, aliás. E Giselda, é uma feira que ficou um hiato aí sem a realização dela, mas que nos 4 dias que aconteceu aqui no Parque da Água Branca, em São Paulo, foi um sucesso de público e de produtos comercializados para a população. Eu queria te ouvir aí, que vocês têm já um balanço da Feira da Reforma Agrária realizada aqui em São Paulo. Sim, eu acho que esse foi um momento muito bonito, assim, né? Apesar de ser, já estava há quase 5 anos. É a quarta-feira, mas já estava quase 5 anos que a gente não tinha uma atividade nessa proporção relacionada à feira, né? A última foi a terceira Feira Nacional, mas ele tem sido um movimento crescente, assim, desde a primeira feira do Parque da Água Branca até a quarta, todas as feiras ela tem crescido público, mas também tem crescido o número de participação de agricultores vindo de 24 estados do Brasil, que é onde a MST está territorializado, e também em relação ao volume de produção que tem chegado na feira, né? Para ter uma ideia, nós chegamos a 560 toneladas de alimentos para comercialização, para além da atividade que foi realizada também na feira para doação, que foram 38 toneladas de alimentos, que teve ali o ato simbólico e a entrega para o padre Júlio, né? Na intencionalidade também de estar fazendo esse trabalho de solidariedade, entrega para as diversas organizações da periferia de São Paulo, especialmente. Mas também eu acho que ela representa o que é a agricultura familiar no Brasil. Ela é uma amostra de quase 450 mil famílias que tem nos assentamentos que estão vinculados ao movimento no Brasil inteiro, né? Mas também a diversidade dessa agricultura familiar, que eu acho que isso é importante, né? Nessa perspectiva de que a agricultura familiar produz e alimenta o Brasil do ponto de vista de ser o que chega na mesa do trabalhador, aproximadamente 70%, né, de tudo que chega ali nas cidades grandes, mas também nas cidades pequenas, né? Mas também eu acho que o elemento simbólico é a diversidade desses produtos, né? Eu acho que nós tivemos aí aproximadamente 1.730 tipos de produtos, desde produtos in natura, mini processados e também produtos industrializados. Eu acho que isso é muito simbólico, né? E o volume de gente que passou pela feira, né, nesses 4 dias, que foi aproximadamente 320 mil pessoas, vem por essa perspectiva de consumir um alimento saudável, né? Também por curiosidade, né? Mas a reforma agrária também não é só a produção de alimentos, né? Nessa perspectiva, acho que a feira foi muito importante para demonstrar e para se relacionar com a sociedade que a reforma agrária ele é um lugar de vida, é um lugar de produção de alimentos, mas é um lugar também social, onde as pessoas se relacionam, onde se faz um processo de educação, porque em todos esses territórios tem escolas, né, onde se trabalha a educação, onde se trabalha a cultura, e a feira trouxe essa representação, né, nos espaços de debate dos seminários sobre a questão da reforma agrária, de pautar a reforma agrária na centralidade como um instrumento, mas também como uma proposta de combate à fome, considerando que hoje nós estamos no limite, né, com mais de 33 milhões de brasileiros que passam fome, e que não existe uma outra alternativa se não ser fazer a reforma agrária, democratizar a terra, e para produzir alimentos, esses agricultores têm que ter acesso à terra, então é preciso que se faça a estruturação de políticas públicas para desenvolver esses territórios, mas também de assentar novas famílias que estão pelo Brasil afora em áreas de ocupação, como um propósito que tu vai gerar renda, vai gerar produção de alimentos, mas vai gerar moradia, vai gerar espaço social, espaço de cultura, espaço de vida ali,
e de recuperação, né? Que se for olhar os assentamentos nossos, na sua grande maioria, quando chega, em parte deles já foram desmatados, anos depois esses assentamentos têm uma diversidade não só de produção de alimentos, mas também de cobertura vegetal, de arborização, na verdade. Exato. E eu gostaria agora de conversar contigo, Giselda, sobre o movimento tem uma luta constante e bastante enraizada no combate ao uso dos agrotóxicos, a própria atividade dos assentamentos, das produções do MST são dispensando esse elemento da agricultura, né? Então, gostaria que você pudesse falar um pouco sobre essa luta do combate aos agrotóxicos aqui na nossa produção brasileira, fazendo referência à feira, né? Porque lá a gente tinha uma produção limpa, agroecológica, da agricultura familiar, como você falou, e que de fato é bastante abundante e que demonstra ali que não é necessário se valer dessas substâncias que são nocivas não só ao meio ambiente, mas a nós também, né, que consumimos esses alimentos. Sim, a gente costuma dizer que a gente é aquilo que a gente também se alimenta, né? Então, se a gente se alimenta com um produto doente, esses sujeitos também vão se tornar doentes no futuro. Eu acho que isso é um debate que nós temos estabelecido tanto com a sociedade, nessa questão da defesa, inclusive de pautar nas câmaras legislativas leis que possam proibir pulverização aérea, porque isso foge de qualquer controle em relação à contaminação dos alimentos, mas também é um movimento contra todo um pacote tecnológico do modelo de agricultura hegemônico no Brasil, que é dessa escalada, inclusive legislativa, e da liberação descontrolada do consumo de veneno no Brasil, né? Eu acho que se for olhar desse ponto de vista, então assim, nós temos travado um combate, travado um debate de formação com a sociedade, mas também com os agricultores, como a gente avançar. Isso é um desafio grande, porque quando tu coloca isso como uma política de Estado, em que impulsiona um programa de agroecologia, o que não foi nos últimos 5 anos, né? Não tinha política pública, não tinha nada que pudesse impulsionar nessa linha, então cabe, principalmente nesses últimos 5 anos, coube aos trabalhadores, aos agricultores, a massificar o debate internamente, a buscar essa produção de alimentos, entendendo que ela está dentro do modelo de agricultura que nós defendemos, né, do ponto de vista da agroecologia, como matriz de produção, não só como ciência, mas também como matriz de produção, nessa perspectiva de que os alimentos que estão colocados na mesa do trabalhador, nas feiras, nos espaços de comercialização que nós temos construídos, sejam alimentos saudáveis. Hoje nós temos levantado aproximadamente, embora tenhamos um número muito maior de famílias, mas assim, construindo uma rede de agricultores que vá se vinculando a esse propósito da agroecologia e da produção de alimentos saudáveis, que passa de 50 mil hoje, construindo como rede, né, como espaço de debate, mas também de produção de alimentos que estão nesses espaços, né? Entendendo que a agricultura como um todo ela ainda é predominante pelo um outro pacote tecnológico que não é o que nós defendemos hoje. Agora, Giselda, também nessa questão de levar a produção saudável, de alimentos de qualidade saudável, para além da produção do campo, o MST também começa a trabalhar nas grandes metrópoles para fazer esse diálogo com a população também das grandes metrópoles. É uma oportunidade também de tentar convencer e dialogar com essa população para falar, olha, para produzir alimento saudável é preciso terra para produzir, fazer essa produção. Como é que é feito, como que vocês lidam com essa questão do diálogo para conscientizar a população da importância de ter terra para se produzir alimento saudável? Primeiro dizer que terra tem, né? O diferente é que ela está concentrada na mão de poucos, e essa concentração muitas vezes de forma ilegal, e eu acho que é isso que a gente tem que deixar claro, né? Se a gente for, só para citar um exemplo, eu moro numa região em que a maioria dos assentamentos que existe na região, que é o sudeste do Pará, foram assentamentos criados em áreas de terra pública. Assentamentos que foram criados em áreas que tiveram trabalho escravo, crimes ambientais,
E esses assentamentos hoje são a região onde a gente tem trabalhado a organização e a produção, mas é importante dizer que só tem essa produção porque tem o assentamento e porque esse assentamento, apesar de ser numa área pública, teve ocupações de terra para poder sair o assentamento. Então, acho que é importante dizer que na produção de alimentos, ela só é possível ter nessa expansão, e aí eu estou numa região que eu estou falando de mais de 585 assentamentos, com quase 80 mil famílias assentadas, e não tem um assentamento desses que não foram, eles só foram legitimados, né? Essa produção que chega aqui na Feira Nacional, ela vem de territórios justamente que fizeram a luta pela terra. Então, assim, essa é uma realidade no Brasil, porque existe uma concentração ao extremo da concentração fundiária, do ponto de e que aí não é uma distinção nessa perspectiva de que nós temos que dizer assim, mas é terra pública? Mas de alguma forma essa terra está apropriada por alguém que não é para fim de reforma agrária. E esse debate é importante fazer, entendendo que o que nós estamos chamando de reforma agrária popular é justamente isso. Tem que ser feita uma defesa de pautar a reforma agrária por aqueles que querem ter um pedaço de terra para produzir alimentos, mas também por aqueles que têm a necessidade de consumir esse alimento, né? Eu acho que essa é uma relação importante que a gente tem que entender. E não só a gente só vai conseguir fazer isso se a gente fizer de fato juntamente com aqueles que entendem e que podem defender a reforma agrária como um espaço de produção de alimentos para a sociedade, né? Não são somente para esses agricultores e que vivem nesses espaços pelo Brasil afora. Perfeito, e eu acho que a feira foi importante para esse espaço, né, de diálogo com a sociedade, de fazer os seminários, também de ouvir, né, porque a gente não está lá só vendendo produto, as pessoas perguntam, né, de onde a gente vem, se é assentamento, como é que é esse assentamento, qual é a origem dele, se ele foi de uma terra que foi ocupada, né? Então as pessoas acabam, não é só no seminário, então, a relação de compra dos produtos, as pessoas acabam tendo essas curiosidades também, né? Eu acho que é um diálogo, nesses 4 dias, ele acaba sendo permanente, né? O dia inteiro ali. Exatamente. Giselda, a gente agradece muito a sua participação. Conversamos com Giselda Coelho, que é diretora nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadores Sem Terra, pelo setor de produção. A gente também parabeniza pela realização da feira, foram 4 dias de intensas atividades. Eu tive a oportunidade de estar lá e realmente foi um espaço de grande compartilhamento, não só de saberes, mas de alimentação saudável. Obrigada por participar conosco aqui hoje. Obrigada. Abraço. Abraço.